Eu te louvo, Senhor. Coração grato. Com coração grato, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Coração grato. Com coração grato, eu te louvo, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, família que nos acompanha agora em direto. Sejam todos bem-vindos a este dia de culto de evangelização. Saúdo-vos na paz do Senhor. Saúdos em nome de nosso Pai, do nosso apóstolo Eldrin Tumucuio. Sejam todos bem-vindos. Amém. Somos a Igreja Divino Ministério de Deus. Somos guiados, somos movidos pela fé, pela esperança e pelo amor. Amém? Jesus é amor. E que neste dia de culto de evangelização, a palavra hoje ministrada, ela possa trazer um renovo em cada um de nós. Aleluia! Ela possa trazer uma transformação nas nossas vidas. Amém? Que esta palavra ela venha alcançar os fins e os propósitos. Amém? Que o Senhor espera de cada um de nós. Aleluia! Vamos continuar buscando a presença do nosso bom Deus. Vamos orar, amém? Vamos clamar a presença do Espírito Santo. Vamos agradecer ao Senhor pelo seu amor. Vamos agradecer ao Senhor pela sua misericórdia. Vamos agradecer ao Senhor pela sua bondade. E vamos pedir ao Espírito Santo que venha fazer morada nos nossos corações e nas nossas casas. Aleluia! Estamos a orar. Pai, graças te damos, poderoso Deus, por mais um dia que o Senhor preparou para que possamos, Pai Santo, estar reunidos, Pai Santo, na sua presença, para que possamos, Pai Santo, ouvir da sua palavra, para que possamos, Pai Santo, aprender mais de ti, Pai, neste dia. Queremos te dizer, Pai Santo, obrigado pela sua misericórdia. Queremos te dizer, Pai Santo, obrigado pelo seu favor. Queremos te dizer, Pai Santo, obrigada pela sua divina proteção. Queremos te dizer, Pai Santo, obrigada pela sua divina cura, pela sua divina presença, pela sua divina luz, Pai. Queremos te dizer obrigada por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Queremos te dizer, Pai Santo, obrigada pela vida, Pai Santo. Obrigada, Senhor. Clamamos, Pai Santo, a sua presença neste lugar. Clamamos, Pai Santo, pela sua presença nas nossas casas. Clamamos, Pai Santo, pela sua presença nas nossas vidas, Pai. Clamamos a sua divina intervenção neste lugar, Pai. Clamamos pela sua divina intervenção, Pai Santo, neste meio. E dizemos, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo neste culto, Santo Espírito de Deus. Seja bem-vindo nos nossos corações, Espírito Santo de Deus. Pai, derrama a sua presença, derrama a sua luz, Pai Santo. Venha conduzir, Pai Santo, este encontro. Venha, Pai Santo, tomar a dianteira, Pai. Clamamos pela sua presença neste lugar, Pai. Que o Senhor venha remover, Pai, tudo aquilo que não vem aqui, Pai. Que o Senhor venha quebrar tudo aquilo que possa ter se levantado, Pai, contra a sua palavra. Que tudo aquilo que não vem de ti, Pai. Que tudo aquilo que combate a nossa fé, Pai. Tudo aquilo que interfere de forma negativa, Pai Santo, na nossa caminhada em Cristo Jesus. Pedimos, Pai Santo, que o Senhor venha derrubar todas as muralhas que possam ter se levantado, Pai, contra a sua igreja, Pai. Derruba e quebra, Pai Santo, todas as flechas que tenham se levantado contra a sua igreja. Pai, ajuda-nos, Pai. Prepara nossos corações,
Pai, para ouvirmos da Sua palavra, Pai. Remova, Pai, toda a distração. Silencia toda a voz do engano. Silencia toda a voz da mentira, Pai. Remova esta dureza, Pai. Tudo aquilo, Pai Santo, que nos impedia de termos um coração livre e sensível à Sua voz. Livre e sensível à Sua palavra. Pai, pedimos de uma restauração nesta noite, neste dia, Pai. Pedimos um renovo. Pedimos de uma transformação, Pai. Que o Senhor ajude a nossa fé. Espírito Santo de Deus, ajude na nossa fé. Espírito Santo de Deus, venha nos dar o espírito de obediência, Pai. Espírito Santo de Deus, que haja um crescimento, uma evolução em cada um de nós, Pai. Cubra-nos nesta hora, Pai. Entregamos tudo, Pai Santo, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ainda em espírito de oração, na Tua presença, Pai, nós estamos, Pai, neste culto de evangelização, Pai. Queremos Te dar graças, Pai, queremos Te louvar, queremos bendizer o Teu santo nome. Pai, neste momento estamos aqui orando e intercedendo pela nossa vida, pela nossa igreja, pela nossa casa, pela nossa família. Pedimos, Pai Santo, que a Tua presença venha encher este lugar, Pai. Faça cair o Seu fogo celestial e inundar este altar, Pai Celestial, para que vidas neste lugar sejam tocadas, para que corações neste lugar sejam tocados. Seja que estivermos assistindo online, Pai, que estivermos nos hospitais, na rua, que o Senhor possa tocar a vida deste irmão, Pai. Que o Seu santo fogo seja derramado, que o Seu santo fogo possa inundar este lugar, Pai. Convidamos, Pai Santo, os Teus anjos a acamparem nas nossas casas, os Teus anjos a acamparem na Tua igreja, Pai. E convidamos que o Senhor venha, Pai Santo, nos revestir a Sua armadura, Pai, para que toda seta satânica que for lançada sobre nossa vida não venha prosperar. Pai, queremos cancelar todo espírito contrário, toda palavra contrária que é lançada sobre a nossa vida, Papai. Nós declaramos que esta palavra não vai dar frutos. Nós declaramos que esta palavra não vai prosperar na nossa vida. Em nome poderoso de Jesus. Aonde, Pai Santo, enterraram o nosso nome, fizeram promessas que a nossa vida não iria para frente, Papai. Nós estamos a remover o nosso nome de qualquer cova, de qualquer árvore, Papai. Aonde tiverem colocado o nosso nome, seja nas águas, nós invadimos aquele lugar com o Seu Santo Espírito e removemos a nossa vida de lá. Removemos o nosso nome de lá, Papai. Em nome de Jesus, em qualquer paiota, Pai, onde foram fazer um pacto, porque não querem nos ver bem, não querem nos ver a progredir, não querem nos ver, Pai Santo, a conquistar aquilo que nós merecemos, Papai. Então que ela não é nada, ele não é nada, ela não vai conseguir o que ela quer, que serão juras, mas porque nós estamos em Cristo Jesus, porque nós estamos revestidos com a Sua armadura, o Senhor tem nos fortificado, o Senhor tem nos dado livramento, Papai, em nome poderoso de Jesus. Pai Celestial, nós queremos cancelar todo espírito familiar que atrapalha a nossa vida, todo espírito das trevas que atrapalha a nossa vida. Nós repreendemos e cancelamos, Papai, em nome poderoso de Jesus. Que o Seu santo sangue venha nos desvestir, que a Sua santa armadura venha nos desvestir. Pai Santo, entregamos, Pai, a Sua palavra, Pai. Consagramos, Pai Santo, a Sua palavra que será ministrada aqui. Pedimos, Pai Santo, que a Sua palavra venha nos encher, venha inundar os nossos corações, venha tocar os nossos corações. Nós Te dizemos obrigado por este dia, Pai. Nós Te dizemos obrigada, Pai Celestial, porque Tu és digno de adoração e de louvor. Te agradecemos, Pai, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Pai, te agradecemos por este momento que o Senhor nos deu para estarmos na Sua presença. Convidamos o poder do Espírito Santo para se manifestar no nosso meio. Queremos ouvir a Sua palavra, Papai. Que seja o Espírito de Deus a falar nos nossos ouvidos e que a Sua palavra seja uma semente viva nos nossos corações. Amém. 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 Saúde a igreja em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Podemos tomar os nossos assentos. Amém. Saúdo a igreja em nome de Jesus Cristo, o Nazareno.
e saúde a igreja em nome do nosso pai espiritual, o apóstolo Helder Mutimucoio. Saúdo-vos, os irmãos que estão nos assistindo na plataforma da igreja. Sejam todos bem-vindos no culto da evangelização. Amém. Hoje é quarta-feira, é o dia que temos o nosso culto da evangelização. Vamos pegar as nossas Bíblias e vamos abrir o nosso livro, no livro de 1 de Samuel. Amém. No domingo, o nosso pai já ministrava, dizia que não deu espaço o diabo, porque de todas as vezes que nós nos distraímos, o diabo toma conta da nossa vida. Pequena distração, o diabo vai tomar conta. Não aceita sair da sua casa, vir na igreja, deixar de ficar, deixar de descansar para sair vazia. A palavra de Deus, quando você ler, tem que ter uma coisa que fortifica o seu coração, uma coisa que alimenta o seu coração, uma coisa que aumenta a sua fé, que te diz que essa palavra é viva, mesmo que esteja doente, mesmo que esteja a passar necessidades, mas quando ler a palavra de Deus, tens que ter a certeza que esta palavra nunca voltou vazia. Amém. Vamos abrir os nossos livros no livro de 1 de Samuel, capítulo 5. Amém. Aleluia. Aqui vamos ter um tema que diz: não lança a semente no mato. Amém. A palavra de Deus diz que não lança a semente no mato. É que mesmo uma pessoa ou uma machambeira, quando quer lançar, quando quer preparar a semente para ir semear, primeiro tem um tempo de escolher a semente que quer ir semear na machamba. E prepara o terreno muito bem. Espera que chove para depois ir semear. Amém. Mas quando falamos da semente no mato, não estamos a falar daquele mato. Estamos a falar do nosso coração. Se o nosso coração não está bem, se o nosso coração carrega mágoa, se o nosso coração carrega aflições, carrega preocupações, é que esse coração está cheio, está inundado de coisas desnecessárias, onde Cristo não tem espaço neste coração. Então há necessidade de limpar este coração, para quando a semente, que é a palavra de Deus, chegar, ter espaço no nosso coração. Amém. Vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de 1 de Samuel, capítulo 5. Vou ler até o primeiro versículo. 1. Os filisteus levaram a arca de Deus de Ebenezer a Asdod. Eles levaram ao templo de Dagon e colocaram ao lado da estátua desse Deus. Na manhã seguinte, quando os habitantes de Asdod se levantaram, viram que a estátua de Dagon estava caída no chão, de boca para baixo, diante da arca do Senhor. Então o levantaram e o colocaram no seu lugar. Mas quando se levantaram na manhã seguinte, outra vez encontraram a estátua caída no chão diante da arca do Senhor. Desta vez a cabeça e as mãos da estátua estavam quebradas, caídas na entrada. O único que ficou inteiro foi o corpo da estátua. Vamos saltar para o 6. O Senhor fez a vida do povo da Asdod e de suas vizinhas difícil. Ele causou muitos problemas e fez com que eles tivessem tumores. Também lhe enviou ratazanas que andaram por todos os seus barcos e depois foram para a sua terra. O povo da cidade tinha muito medo deles. O povo de Asdod viu o
que estava acontecendo e disse: a arca de Deus de Israel não pode ficar aqui. Deus está castigando a nós e ao nosso Deus. Amém. Aqui estamos a falar da arca de aliança. No Antigo Testamento, antes de Cristo nascer, Deus estabeleceu, Deus falou com Moisés para fazer uma arca de aliança. Essa arca de aliança carregava 2 tábuas, e nas 2 tábuas estavam lá os 2 mandamentos. Aquela arca de aliança era a comunhão do povo com Deus, simbolizava o Deus, aquela arca daquele momento. Amém. Mas quando Deus viu de que há necessidade de essas pessoas terem os meus mandamentos, saberem como é que eu quero que o meu povo anda. O povo andava corretamente, mas chegou um certo momento que o povo desviou-se dos mandamentos. Amém. Até que os filisteus conseguiram vencer os hebreus, conseguiram levar a arca, mas levaram a arca para um lugar errado. Levaram a coisa sagrada, foram colocar na casa do Dagom. Dagom é um deus que os filisteus adoravam ele e carregavam um Deus maior. Pensavam que aquela arca não ia falar, não ia se defender, não ia fazer qualquer coisa. No primeiro dia, quando colocaram a arca naquela casa onde estava o Deus dele, que é o Dagom, quando levantaram, assim como a Bíblia relata, na manhã seguinte, encontraram que o Deus deles caiu. Levantaram e não entenderam o que estava acontecendo. Colocaram de novo o Deus dele, que é o Dagom. No dia seguinte, outra vez, caiu e quebrou-se os braços. Partiu-se os pés também. A Bíblia diz que a única coisa que ficou inteiro somente é o corpo. Eles não entenderam que estavam a lutar com o Deus Todo-Poderoso. Estavam a lutar com aquele que é omnipresente, que não precisa de ficar num lugar sujo. Não precisa de ser juntado com os deuses qualquer, porque ele somente é o Deus, é o soberano. Ele diz que todos vão dobrar os joelhos, adorar esse Deus. Não há nenhum homem, não há nenhuma outra pessoa que vai levantar outro Deus além desse nosso Deus. Mas eles levaram Deus, levaram a arca da aliança que representava Deus e colocaram onde haviam colocado o Deus dele. E Deus não poupou. Deus chegou um certo momento que começou a mandar ratazanas, mandou doenças, hemorroide. Aquele povo daquele lugar ficaram doentes todos. Até que um dia entenderam que não, essa arca de Deus de Israel não pode ficar conosco. Nós temos que devolver a arca. Essa arca, a mão de Deus de Israel, está muito difícil conosco e até com o nosso Deus, porque só em menos de 24 horas quebrou o nosso Deus. E nós estamos a sofrer porque estamos a misturar a arca de aliança dos hebreus com o nosso Deus. Já não temos Deus. O nosso Deus está quebrantado por causa dessa arca. Temos que devolver a arca da aliança. Hoje em dia, nós não precisamos mais da arca da aliança, porque Cristo nasceu na carne. Quando a arca da aliança estava aqui, Jesus trabalhava no Espírito, mas Deus viu que há necessidade de Cristo nascer na carne, para Ele morrer por nós, para Ele passar as necessidades, para ele carregar tudo o que Ele carregou por nós. É aquilo que Ele sentiu, porque Ele passou dessa terra. Não fazia sentido Ele dizer que carreguei os vossos pecados, sem sabermos quem é esse Jesus, quem é esse Deus. É por isso que Ele mandou o seu Filho unigênito nascer na carne. Uma pessoa que já insistia na Trindade, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a imagem semelhante. Cristo está
Espírito Santo estava lá, mas houve necessidade de nascer na carne. Por nossa causa, para nossa salvação. Aleluia! Jesus nasceu na carne. Jesus morreu por nós. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, nós não íamos glorificar esse Deus. Muitos morreram nos nossos familiares, mas não ressuscitaram. É por isso que não falamos dele. Tem muitos curandeiros que tinham nomes altos, morreram e não ressuscitaram. Já não se falam mais daqueles curandeiros. Mas temos um curandeiro, o homem mais forte, o homem que salva, o homem onipotente, o homem onipresente, o homem onisciente. Cristo Nazareno morreu por nós. Carregou os nossos pecados, carregou as nossas culpas. Em alguns momentos nós sofremos porque pegamos coisas sagradas, vamos deixar nos lugares errados, num terreno que não está fértil, num mato, num coração que não está preparado para receber a palavra. Você está aqui para ouvir o homem de Deus a pregar. Depois da pregação, te profetizar, te colocar as mãos. Deus sempre tem feito milagre nas nossas vidas. Mas a salvação não é milagrosa. Nós não estamos aqui por causa da cura, por causa dos milagres, mas estamos aqui por causa da salvação. Nós não estamos a viver só para essa carne, mas temos que viver para o nosso espírito, porque nós somos peregrinos nesta terra, nós estamos de passagem. O que vamos apresentar ao nosso Deus? Quando nós chegarmos, Ele não quer ver a carne, quer ver se o Filho dele, Cristo Jesus, tem espaço no nosso coração ou não. Se nós cuidávamos dos mandamentos, ou nós desviamos do caminho dele. Nós às vezes até levamos sticker. A pessoa leva sticker. E sticker quando chega em casa, cola no lugar. Aquele sticker cria confusões na sua família. Porque você está colocando no lugar errado. Você está cheio de amuletos na sua casa. Você está cheio de problemas na sua casa. Você até tem coisas, tem panelas, tem capulanas de curandeirismo, tem amuleto, tem tanta coisa que você não quer entregar a Deus, mas quer levar coisas de Deus para Ele te ajudar. Chega um momento que diz que o Deus daquele altar não é bom, mas o Deus desse altar é muito bom, não é bom. Nós temos um Deus muito bom. Avalia o seu coração, examina o seu coração, prepara o seu coração. Ainda há tempo. Se Deus te dá um tempo de viver e de ouvir a palavra dele, é para você se converter. Ele não te deixou morrer antes de você receber esta palavra, para você fazer o exame da sua consciência, para você decidir melhor qual é o caminho que tu queres. Qual é o Deus que tu queres servir? O Deus de Dagom partiu-se, quebrou-se. Mas esse Deus Todo-Poderoso, que era representado com a arca de salvação, manteve-se firme. Ninguém foi atrás da arca, não. Eles sozinhos disseram que não. Não podemos ficar com a arca de Deus de Israel. Temos que devolver a arca. Reuniram os sacerdotes. Perguntaram o que podemos fazer com esta arca. Nós já não temos paz. A mesmíssima coisa, quando você não quer se converter, só quer levar o sticker e colocar, mesmo que se compre 10 stickers, não vão fazer milagres na sua vida. Mas no dia que você entra na igreja, mesmo sem ser convertida, o milagre vai acontecer, porque Deus usa o seu servo. Mas com sticker você não terá salvação. Há muitas pessoas que têm muita fortuna, mas aquela fortuna foram coisas de rapidez. É um dinheiro que arranjou daqui para aqui. Não é o esforço dele. Talvez derramou sangue para ter aquele dinheiro, para ter aquela fortuna. E quando você aceita Jesus como Senhor e Criador da sua vida, Ele primeiro tem que cancelar tudo o que você fez de errado para te dar, para te restituir, para te dar nova vida, para te dar novas coisas.
Deus não aumenta a bênção onde tem a bênção do diabo, não. Onde você conseguiu arranjar bênção, porque matou os seus filhos, matou o seu lar, fez isto, Deus não aumenta a sua bênção. Somente Deus vai dizimar tudo e vai te levantar coisas novas. Você terá nova vida. Há pessoas que quando andam no caminho têm carros luxuosos, casas brilhantes. Você de longe até pode cobiçar, mas aquela pessoa não tem paz. Porque Deus não está naquela casa. Aquele sangue que derramou naquela casa. De todas as noites, o sangue fala, o sangue grita. E o homem ou a mulher que foi atrás daqueles curandeiros não tem paz, não tem sossego. Há pessoas que até chegam a um certo momento, dormem nas garagens, deixam a casa de maçã. Deixar a casa porque não tem paz. Porque aquela fortuna não é divina. Aquela fortuna não é sagrada. A palavra de Deus diz que não lança sua semente no mar. Prepara o seu coração. Prepara o seu coração. Não guarda mágoa. Não estamos de passagem. Não perdoa a quem você deseja. Você vive perdoando todos os dias. O que é difícil neste mundo é perdoar. Para você aceitar Jesus, antes de tudo na vida, aprende a perdoar. Eu quando entrei nessa igreja, quando me falaram de perdoar, foi difícil, mas dou graças a Deus. A única coisa que é valioso, quando você aceita Cristo como o Senhor e o Salvador da sua alma, saiba e aceita perdoar. Se você até agora não sabe perdoar, perdoa aquelas pessoas que não te provocaram muito, você ainda não está no caminho certo. Você vai acabar o tempo caminhando com pessoas que estão a preparar o terreno, caminhando com pessoas que estão a preparar o caminho certo, caminhando com pessoas que quando chegar o dia de Deus arrebatar, de tirarmos nessa terra, não vais conseguir ver mais aquelas pessoas. Nunca mais você vai cantar com aquele grupo de louvor, porque você não conseguia se converter. Você vivia fingindo. Deus conhece muito bem o nosso coração. Você pode mentir para o homem, mas não vai mentir para Deus. Deus nos conhece melhor. Quando você pega coisas sagradas, é para deixar no lugar santo. Nós somos o templo de Deus. Nós não precisamos da arca da aliança, porque temos Cristo Jesus. Quando Cristo morreu, quando Ele ressuscita, Ele disse que eu vou ao Pai, mas não vou vos deixar sozinho, não. Quando eu chegar ao Pai, eu vou rogar ao Pai para vos mandar o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que nos guia. Em alguns momentos, quando queremos entrar no lugar errado, até o nosso coração queixa-se. E você diz que quando eu queria entrar, um coração dizia que entra, um coração dizia que não. Você só tem um único coração. O único coração que você carrega. Mas tem o Espírito de Deus e tem o Espírito Satânico que sempre te persegue. E sempre esse Espírito fala muito alto. O Espírito de Deus fala baixinho e não é muito repetitivo. Se você não estar atento, nunca vai entender a voz do Espírito Santo. Deus nos ama muito. Deus nos ama muito. Ele quer que nós tenhamos o entendimento de sabermos guardar, conservar os mandamentos de Deus. Num coração limpo, num coração que não carrega mágoa, num coração que não carrega aflições. Há momentos que nós queremos vir, se um dia o apóstolo avisar que eu estarei na quarta-feira, podemos encher todas as cadeiras. Mas eu tenho a certeza, Ele está conosco aqui. E quando Ele não está presente, Ele ora muito mais quando está presente. Porque quando nós estamos aqui, é que Ele está de joelho por nossa causa. Nós estamos protegidos. Temos Jesus como o nosso intercessor. Temos o nosso Pai espiritual como o nosso intercessor. Em alguns momentos eu digo assim, pessoas que lutam comigo estão a dar trabalho ao meu Pai espiritual.
É sinal de que não amam a Ele. Porque quando você me combate, Ele tem a obrigação de orar muito mais para mim. Esquece você que está me combatendo. Aleluia! Quando alguém que é da sua igreja, é da nossa igreja, combater o irmão, está a subcarregar o pai espiritual, que é o nosso pai Helder. Ele sempre, quando sobe no altar, ele diz: eu vos amo muito, mas nós não nos amamos. Somos pessoas que vivemos fingindo. Dentes fora, o coração a falar outra coisa. Mas isso tudo terá um resumo. No último dia, no dia do julgamento, quando Deus diz que deixa esse trigo crescer com o joio, vamos separar no último dia, porque senão vamos cortar todo o trigo. Essa nossa fantasia, o nosso fingimento, não é para o homem. Estamos a maltratar o nosso ser, o nosso coração. A nossa estadia aqui, se nós não guardamos o nosso coração, se nós não preparamos o nosso coração, a nossa estadia é nula para Cristo Jesus. Eu posso chegar cedo, valer, fazer tudo. Até o homem pode dizer que essa é serva, essa se dedica, mas Deus diz que essa aqui, se fosse por mim, nem podia pisar naquela igreja. Mas por causa da misericórdia, tem que estar aqui para ouvir a palavra, para um dia se converter. Há pessoas que acabam 20 anos dentro da igreja. Chega um certo momento, começa a ser servo daquela igreja, enquanto não está convertido. 22 anos depois, você ouvir a pessoa levantar, dar testemunha. Graças te dou, papá, porque este ano eu me converti. As pessoas admiraram. Mas como? Aquela pessoa estava aí, fazia a obra de Deus por hábito, mas não por revelação de Deus, não por entendimento. Porque ele sabe que quando nós chegamos, vamos fazer isto, mais aquilo, mas para Deus isto é nula. Mas Ele te dá o tempo. Mesmo doente, Ele te dá o tempo. Não te tira logo. Ele quer ver o seu coração convertido. Porque aquilo que acontece na vida carnal é diferente daquilo que acontece na vida espiritual. Muitas pessoas, quando perdem a vida, muitos dizem assim: mula. Ninguém descansa enquanto não trabalhou incansavelmente. Amém. Ou em outras palavras, não tem reforma para uma pessoa que nunca trabalhou em nenhuma empresa, porque não vai receber em nenhum sítio. Aleluia! Não há descanso para pessoas que vivem brincando, fazendo maldade, sei lá tudo. Ainda estou a brincar. Quando a idade puxar, depois vou me entregar a Deus. Deus não quer caracasses. Deus quer uma pessoa que ainda tem energias positivas para servir a Ele. Se no serviço onde você trabalhava, te dizer que Senhor, você está reformada. É quando você procura a Deus. Porque você está vendo que aqui já não tem como. Você está perdido. Você que consegue ouvir essa palavra, antes de atingir essa idade da reforma na sua empresa, preocupa-se em se converter em Deus, em Cristo Nazareno, aquele que cuida de ti, o Criador das nossas vidas, aquele que é o nosso protetor, aquele que zela por nós. Nós somos insignificantes sem Cristo Jesus. A nossa vida não tem nenhum sentido sem Cristo Jesus. Na sua família, em alguns momentos, quando você não tem dinheiro, mas tem Cristo, precisam de ti, porque você tem boas palavras, você tem bom aconselhamento. Pode não ter dinheiro, mas você é carregado de Jesus, vão precisar de ti, porque sabem que essa pessoa tem uma palavra de consolo, mas não é você, é aquele que você carrega por dentro. É por isso a palavra diz que o Cristo que vocês carregam é diferente daquele Cristo que está na Bíblia. Porque Cristo que está na Bíblia, se você não carregar no coração, não faz milagre. Ele sempre permanece na Bíblia. Mas aquele que está no teu coração, esse vai te curar.
esse vai te aliviar, esse vai abrir as portas ou as comportas que estavam trancadas na sua vida. Muita coisa está trancada na nossa vida. Muita coisa não está a andar. Mas por causa do nosso coração, não lança a sua semente no mato. De todas as vezes que recebemos, que ouvimos a palavra de Deus, o servo de Deus, o nosso Pai espiritual, todos os dias faz um sacrifício, um esforço de nos ensinar e pregar ao mesmo tempo. Ele nunca ensinou e não pregar. Sempre quando sobe no altar, ensina e prega. Não estamos a aplaudir, não estamos a ter nenhuma coisa rentável. Não tem nenhum rendimento. Aplaudir conseguimos. Mas qual é a vantagem daquela pregação? Depois de ouvir aquela pregação, depois de ouvir aquele ensino, qual é o caminho que eu vou seguir? Que o irmão vai seguir? Se pelo menos por dia uma pessoa se convertesse, essa igreja seria diferente. Uma pessoa se convertesse por dia, a palavra de Deus pode sair onde tem 1000 pessoas ou 10.000, mas para vir converter uma única pessoa. Deus localizou talvez uma pessoa, viu o estado daquela pessoa e Deus disse: não, é hoje que eu quero falar com aquela serva, é hoje que eu quero falar com aquele servo. Ele não pode ou ela não pode viver assim. Nós não somos pessoas quaisquer, não. Nós somos filhos legítimos. Nós não somos adotivos, não. Nós somos príncipes. Somos diferentes dos anjos. Os anjos cuidam de nós. Tudo está no nosso controle. Deus colocou o homem como a imagem semelhante. Deus colocou o homem para reinar, para governar, para decidir. Mas há momentos que o homem não consegue até decidir a que horas posso ir à igreja. O relógio começa a comandar o homem. O homem que fez o relógio. O relógio está guiando o homem. Estamos nos tirar da graça. Deus nos colocou no lugar, na potência. Mas nós estamos a nos tirar da graça. Mas Deus te convida da segunda e até da terceira vez. O Deus dos filisteus quebrou-se as mãos todas, amém, os pés, amém, porque misturaram a arca da aliança com o Deus deles. Nós temos que examinar o que está em falta na minha vida. Qual é o meu erro? O que eu carrego na minha casa que não é da vontade de Deus? Você conhece muito bem as suas vestimentas, tudo que você carrega na sua casa, embaixo da sua cama. Há pessoas que têm lá um prato, têm lá umas moedas, têm lá umas capulanas, mas vem aqui na igreja, é a primeira pessoa a comprar um sticker. Você está a complicar a sua vida, porque esse Deus já derrotou o Deus dos filisteus e não vai deixar de te derrotar, você com o seu Deus. A sua vida não muda por causa daquilo que você carrega, por causa do lixo que nós carregamos. Não queremos fazer limpeza nas nossas casas, nos nossos corações. Tem camisas que essa camisa é de xará. Quando me deram o nome, será que essa camisa, ou essa capulana, ou esse pano, ou esse lençol, tenho que pôr no travesseiro quando eu dormir, sei lá quando, como é uma coisa branca, não tem problema. Eu te digo agora, o Deus de Israel derrotou o Deus dos filisteus. Quando você andar com coisas, panos brancos, isso branco, porque é do meu xará, porque sei lá, como é branco, não tem problema. Eu estou a dizer, o Deus de Israel derrotou o Deus dos filisteus. Assim como a sua vida, se você não decidir, a sua vida nunca terá mudança. Para a sua vida mudar, depende de si. Você tem que dizer, basta, eu estou cansada. Se a pessoa não decidir, nada muda na vida dele. Podem pregar todos os dias, podem te libertar todos os dias, mas você
quando sair daqui, vai entrar na lama de novo. Porque a lama não está aqui. Aqui é um lugar santo e sagrado. Toda pessoa que às vezes, há momentos que às vezes há demônios corajosos que tentam entrar. Depois reconhecem. Dizem que está quente. Deixa a mulher sair. Não pediu permissão para entrar. Ele foi corajoso e entrou. É aqueles demônios que quando chegam, ficam lá fora, na rua, à sua espera. Quando você prepara o seu coração, você viver feliz, não armazenar coisas, problemas, o diabo vai ver que não. Eu já não tenho espaço neste coração. Porque quando você começar a esvaziar o seu coração, é quando Jesus toma conta, começa a reinar, começa a remover o espírito de rato, o espírito de cobra, o espírito de sapo, todo o espírito que reinava na sua vida, ele vai remover. E o diabo de nós consegue ver que já não tem espaço. O diabo trabalha no espírito. Assim como Deus trabalha no espírito, o diabo nos controla. Quando nós não estamos alinhados com Deus, nós podemos chegar aqui, sentarmos, fingirmos, mas ele consegue ver que esse é meu. Há pessoas que carregam espíritos satânicos até para dentro da igreja. Quando chega na igreja, na igreja, quando essa pessoa está, tem um outro ambiente. Há uma pessoa que até quando ora diferente. Há servo que quando serve diferente. Porque está sabendo, eu sou servo. Tens que saber, és servo de quem? Tem servos de Deus, mas tem servos do diabo. Você pode ser servo, mas tens que saber, sou servo de quem? Essa obra que eu faço, será que é obra de Deus? Se você é servo e não está fazendo a obra de Deus, muda. Faça a obra de Deus, porque você é servo de Deus. Se você é servo, está fazendo qualquer trabalho que cria congestionamento na obra de Deus, você não está servindo a Deus. Se você é servo de Deus, mas a sua obra está causando problemas, conflitos, é que você é servo, mas não está a servir Deus neste exato momento. Preocupa-se. Se você é um servo que está na boca das pessoas, preocupa-se. Você não é servo para ficar na boca das pessoas. Você é servo para tirar das pessoas. As pessoas estão na lama. Você tem que resgatar lá aquelas pessoas. Trazer aquelas pessoas na luz. Não é você sair da luz e viver na lama, não. Lança a sua semente num lugar puro, limpo. Não lança no mato. Toda palavra que sai aqui tem vida, é poderosa. A palavra de Deus. Uma vez eu estava na igreja do Mandar, puxei para o ponto final para ir pegar o machigombo. Quando cheguei aí, parei. Um jovem veio e me cumprimenta. Queria me dar o panfleto. Eu lhe perguntei: o panfleto de quê? É para fazer o que com isso? Diz que parece que era de cheia, de verde terra, sei lá quando. Eu lhe disse: deixei terminar de falar. Depois eu olhei para ele. Eu disse assim: vai lá falar com esse chefe, que fazendo você exemplo. Você não pode andar em pânico enquanto tem uma pessoa que você está a servir a ele, que dá sortes. Olha para mim e olha para você. Fala com ele que você tem que fazer publicidade viva. Amém. Você não pode andar em pânico. Assim como o nosso Deus. Nós não podemos servir um Deus milagroso que faz os impossíveis ser possíveis. Nós não mudarmos. Não haver mudança na nossa vida. Isso tem que ser a nossa preocupação. Isso tem que ser a nossa preocupação. Eu me senti orgulhosa porque nesse dia eu estava bonitinha, assim como eu gosto de estar bonita. Não é orgulho, eu gosto de estar bonita. Amém. Se eu tivesse mais, eu ficaria mais bonita que até que um dia eu reconheci. Eu gosto de estar bonita. Eu disse: vai falar com esse homem aqui, de fazer você ser
por publicidade viva. Você está pálido, olha os seus chinelos, de qualquer maneira, mas você ainda quer evangelizar uma pessoa como eu, para ir ter sorte. Que sorte eu preciso? Que sorte eu preciso? Porque aquela pessoa que tem um panfleto é que precisa de sorte. Mas aqueles homens que mandam essas pessoas não cuidam daqueles homens porque não tem nada para dar. Mas o nosso Deus, como tem algo para nos dar. Eu, quando entrei nessa igreja, eu estava bem escura e velha. Pessoas que me conheceram, eu estava bem escura e bem velhinha. Parecia uma pessoa de 60 idade, lá para os 70 anos. Mas pela graça, estou bem renovadinha. Bem renovadinha. Pela graça do altar. Não me poupa. Eu, quando venho aqui, não ouvo as pessoas que faltaram. Não quero ver se somos quatro. Eu, quando venho aqui, a minha tendência, Deus, proteja-me. Altar dele, o Deus deste altar tem que me proteger, me defender. Eu não quero olhar se a fulana veio, a fulana não veio. Eu venho para minha proteção. Eu estou assim, graças a esta igreja. Eu estou bem renovadinho. Tem pessoas que já estão partidos velhos, com lábios vermelhos, bochechas grandes, parece que estão a engordar, agora estão a inflamar. Eu estou aqui bem retocadinha, pela graça de Deus. Amados irmãos, vamos limpar o nosso coração. Vamos guardar os mandamentos de Deus. Vamos nos preocupar em sermos aquelas pessoas exemplares, espelhos. Quando a palavra de Deus diz que vocês são o sal, vós são o sal do mundo, a luz do mundo. O sal é que salga, a luz é que ilumina. Nós não podemos ser uma luz que não tem lâmpada acesa. Uma luz que já não acende, não é luz. Nós temos que ter brilho. A graça de estarmos aqui, temos que nos preocupar. O que falta em mim? Porque eu estou sempre na mesma situação? Porque não há mudança em mim? Essa pergunta é individual. Cada qual tem que se perguntar o que está acontecendo comigo. As tantas é as suas respostas. Vocês tantas gostam de responder às pessoas e se orgulham. Quando a pessoa me provoca, eu não guardo nada para depois. O nosso Pai nos ensina: respondam com classe. O silêncio. Mas nós não aguentamos. Aonde me conhecer? Vai me conhecer. Eu vou mostrar que eu sou eu. De todas as vezes que você diz isso, é uma distração. Satanás estava vendo que você estava a crescer. Você ficou 2 meses caladinho. Viu? Essa aqui parece que quer me largar. Então te traz uma distração. Pessoas te provocou. Você é uma capulana. Você diz que até eu isso de igreja não é coisa de me impedir. Porque até Deus, eu não vou deixar de ir à igreja por sua causa. Eu vou te bater, eu vou te insultar, depois vou pedir perdão a Deus. Deus não é para isso. Deus não é para isso. Se você recebe a palavra, você tem que saber o que está errado e o que está mal. Nós conhecemos o pecado. O pecado é tudo o que tudo que não é a vontade de Deus, que nós fazemos, é pecado de Deus. Se nós sabemos que Deus não quer que eu faça isso, e você faz de propósito, isso já é pecado. Aleluia. Amados irmãos, nós vamos levantar para orarmos. Quando você ora, examine o seu coração. Preocupa-se com o seu coração. Não olhe aqueles que faltam. Porque esses que faltaram, não são eles que vão te encaminhar para o reino dos céus. A graça é individual. A vitória é individual. A esperança que nós temos é de sermos arrebatados. Mas se nós andarmos com trombões, aqueles aí não vê, são servos, mas nunca apareceram, vivem aqui perto, mas nunca apareceram.
Isso não é da sua conta. Não entra, esse negócio não é seu. Deixa esse negócio para Cristo Jesus. Preocupa-se com a sua vida, porque a sua vida está paralítica. Sua vida não muda, não anda. Pessoas amarraram mágoas e você ainda está fazendo escala de oração. Se você ir nesta semana aprender novela, próxima semana não posso falar. E quando terminar a novela, você não dorme toda noite. Você está tendo ataques terríveis. Aquelas novelas não te defendem. Aquelas novelas não te protegem. Mas tem um Cristo que te defende. Tem um Cristo que zela por ti. Uma vez o Pai disse que eu posso orar por ti. Mas se você amaldiçoar-me, fazer um mal para o meu altar, a minha oração vai te derrubar. A minha oração vai te derrotar. Porque não sou eu. Deus consegue ver o que vocês fazem. Nós não estamos preocupados com as pessoas. Quando nós viemos chorar, eu quando veio aqui, eu não tinha pessoas ao meu lado, ao meu redor. Eu cheguei sozinha. E agora por que estarei preocupada com as pessoas que querem ir no abismo? Quero ir com eles. Eu estou salva. Tenho que continuar a seguir o caminho da luz. Assim que estou na luz, vamos permanecer firme e fiel. Essa era a palavra que Deus preparou para nós como servos, que Deus preparou para nós como filhinhos, porque Ele nos ama. Ele nos ama muito. Agora é um momento. Vamos levantar. Quando orar, você não pode poupar a sua oração. Você sabe o que te confronta na sua vida. Sabe o que está andando, o que não está andando, o que está paralítico na sua vida. Sabe qual é a sua preocupação. Há pessoas que te amaldiçoaram, mas para você quebrar a maldição, você tem que viver orando. Você tem que viver buscando a face de Deus. Oremos, amados irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, entregamos esse culto nas tuas santas mãos, Papá. Obrigado por estares aqui presente. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui diante do altar. No altar que nos abençoa, no altar que nos defende. Senhor Jesus, não há outro Deus igual a ti. Somente o Senhor é digno de louvor nas nossas vidas. Ensine-nos, Papá, a lançarmos a nossa semente na terra fértil, na terra limpa. Não queremos lançar mais a semente no mato. Não queremos lançar mais a palavra de Deus numa terra que não está purificada. Ensine-nos, Papá, a te buscar de espírito e verdade. Ensine-nos, Papá, a te buscar de espírito e verdade. Ensine-nos a fazer a sua vontade. Remova a distração nos nossos corações. Remova, quebra todo o espírito que causa conflitos na nossa vida. Seja quebrantado, seja destruído, seja removido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cancelamos, nós destruímos, nós quebramos todos os espíritos satânicos que combatiam, que contrariavam a nossa vida. Em nome de Jesus, nós derrubamos os altares satânicos nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos filhos, nas nossas esposas, nos nossos maridos, nos locais de trabalho. Todas as muralhas sejam quebrantadas em nome de Jesus. Senhor Jesus, visita o nosso coração, visita o nosso coração, visita, Papá, tira mais de nós e enche-nos mais da sua sabedoria. Remova toda a distração, Papá. Qualquer espírito que bloqueava a nossa mente, qualquer espírito que bloqueava a nossa mente, seja removida. Ensina-nos, Papá, a guardar os seus mandamentos. Ensina-nos, Papá, a guardar os seus mandamentos. Que o nosso coração esteja na altura de receber a sua palavra. Que o nosso coração esteja na altura de mudar. Que o nosso coração esteja na altura de ser equipado com a sua palavra. Nós queremos ter pessoas diferentes. Nós queremos ser servas diferentes. Queremos servir a um Deus vivo. Queremos servir aquele que morreu por nós, que é Cristo Jesus. Aquele que disse que carreguei os vossos pecados. Aquele que disse, carreguei as vossas
Senhor Jesus, visita todos os nossos irmãos que estão enfermos, que o anjo da cura alcance a eles neste momento, sejam alcançados com o anjo da cura. Pai, foi derramado neste altar a unção da cura, a unção da libertação. Sejam alcançados todos os irmãos que estão enfermos neste momento, recebam a cura em nome de Jesus. Recebam a cura em nome de Jesus. Visita, papai, a todos os irmãos que ainda estão à procura, que estão a meter os currículos à procura do emprego. Abra as comportas que estão trancadas nas nossas vidas ou na vida dos irmãos que ainda não conseguiram emprego. Que dê o emprego para que tenham um pão de cada dia, assim como a palavra foi declarada, assim como a palavra foi liberada, que toda a pessoa viverá do seu suor. Quando a pessoa não tem emprego, dificilmente consegue viver do suor dele. Abra as comportas, papai, para que todas as pessoas que andam a meter currículo, que andam a bater as portas à procura do emprego, que tenham portas abertas, que consigam um emprego ainda neste ano, que saiam da humilhação, de não serem trabalhadoras, que saiam da humilhação, de não serem empregados em qualquer empresa, em qualquer sítio. Senhor Jesus, visite-nos em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amados irmãos, vocês que nos assistem, recebam a palavra de Deus, recebam a palavra de Deus, saiam da humilhação. Este é o momento de vocês terem certeza que não estão a servir a um Deus qualquer, porque esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus que muda, é um Deus que aviva, é um Deus que fortifica, é um Deus que liberta, é um Deus que cura, mas somente depende da sua vida, depende do seu coração. Esvazia o seu coração, visite a sua casa. Se na tua casa tem amuletos, remova tudo para que Cristo comece a fazer diferença na sua vida, na sua família, no seu local de trabalho. Depende de si, não guarda nada que contraria a vontade de Deus. Em nome de Jesus Cristo, sejam alcançadas com a palavra da vida. Este é o ano do êxito 2025. Sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Amém e amém.